Resolução do Enem 2024 de Física. Nos automóveis, é importante garantir que o centro de massa, cm, de cada conjunto roda-pneu coincida com o seu centro geométrico. Ou seja, se aqui está o pneu, é importante que o centro da massa, a distribuição de massa do pneu, coincida com o seu centro de posição. Se é um círculo, o centro da massa total do conjunto roda-pneu tem que estar no centro do círculo, ou seja, teria que estar bem nesse pontinho aqui. Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento, na qual o conjunto roda e pneu é colocado para girar a uma velocidade de valor constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto e pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda até que as vibrações diminuam. Então, quando a roda está desbalanceada, ou seja, ela tem mais massa para um ponto do que do outro, essa roda ela acaba trepidando, ela acaba se chacoalhando e de um jeito que não é interessante, porque isso vai fazer com que gaste pneu mais de um lado ou mais de outro. E aí, no balanceamento, a gente coloca massas de chumbo para dar uma compensada. Então, se tem mais massa para um lado, a gente coloca um pouquinho mais do outro lado para compensar. Durante o treinamento da sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicado pela máquina, um mecânico apresenta o esquema a seguir com 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. Em qual ponto deve ser fixada a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto roda-pneu? Então, para ilustrar melhor, vamos relembrar aqui a gangorra. Não sei se vocês já brincaram de gangorra. E aí imagina a situação que às vezes a gente tem na hora de brincar de gangorra, que às vezes uma pessoa é maior, a outra menorzinha. Alguém é mais pesado, o outro é mais levinho. Como que a gente faz para equilibrar a gangorra nesse caso? Então, imagina que aqui eu vou ter uma pessoa pequenininha nessa ponta. E aí, se a gente quer equilibrar essa gangorra, o que a gente precisa fazer se a segunda pessoa for maior, for mais pesada? Para gerar esse equilíbrio, a gente coloca ela um pouquinho mais para o centro aqui. Então, se essa pessoa é maior, a gente coloca ela mais para o centro e aí dessa forma ela equilibra. Então, a gente distribui as massas em pontos favoráveis para a gente gerar o equilíbrio. Se a gente imaginar a roda aqui, a gente pode traçar um ponto aqui nesse centro de massa em relação ao centro. Então, se eu traçar aqui, por exemplo, essa reta aqui, e pensar que isso aqui é exatamente uma gangorra, uma coisa que a gente procura o equilíbrio, se o ponto de apoio fosse bem aqui, o local que a gente teria que colocar uma massa para gerar um equilíbrio seria bem aqui, exatamente nessa reta desse ponto aqui. Bem nesse ponto laranja está o centro de massa do pneu como um todo. Se a gente coloca um chumbinho nessa posição 3, que está bem na linha aqui, do ponto de equilíbrio das massas, a gente conseguiria balancear esse pneu. Então, a resposta certa desse exercício só pode ser letra C, número 3.